Boa noite, meninos, menina, tudo bem com vocês? A gente está aqui com o Gustavo, o Lohan e a Lise, e eu também, né? O professor Ricardo aqui da UTFPR. Começando aqui mais um podcast do Blocks Lab. E a gente quer conversar com vocês sobre desenvolvimento, blockchain e Web3. E aí, a gente tem aqui algumas perguntinhas que a gente imaginou aqui, seguindo um roteiro, né? Mas antes de começar aqui pelo roteiro, eu queria saber de vocês, que a gente sempre começa com essa perguntinha, como é que vocês vieram cair no mundo Web3, blockchain e assim por diante? Porque vocês provavelmente são desenvolvedores desde sempre e em algum momento vocês viraram a curva e caíram dentro desse mundo. Como é que foi isso? Conta pra nós, Lohan. Ok, então vou começar por mim, né? Eu já trabalho com desenvolvimento há mais ou menos agora 12 anos, 11, 12 anos. Me formei em sistema de informação na PUC. E, por incrível que pareça, eu comecei com a parte científica. Eu fiz a edição científica, né? E o que eu me apaixonei de cara foi por inteligência artificial, né? E o pessoal às vezes não sabe, né? Acho que o pessoal hoje em dia é ChatGPT. Não, é matemática. É muita matemática. E na época não era nem... Hoje em dia só tem Deep Learning, né? Na época era SVM, tinha outros modelos de matemática que se utilizava. E eu me interessei muito aquilo, né? Publiquei alguns artigos na área. Só que no meio do caminho, né? Enquanto eu fazia o meu curso, né? Eu acabei por apresentar um trabalho sobre criptomoedas. E na época, né? Isso foi 2011, 2012... já tinha, né? O Bitcoin estava valendo acho que uns 200, 500 dólares. Barbaridade. E a gente... Pois é. Barbaridade. dá até um ruim, né? Quando a gente pensa, né? Isso quando, Luan? Isso acho que foi 2012. 2012. 2012, 2013, por aí. Só que eu segui o Bitcoin por muito tempo. Ele era 8 dólares, 10. E pra mim já era, nossa, não tenho dólares pra comprar o Bitcoin. Eu pensava que só dava pra comprar o inteiro, né? E eu, estudante, né? Não trabalhava, só estudava. E ganhava bolsa, né, pela edição científica, então eu tinha R$400 por mês que pagava no combustível. E, enfim, né, nesse meio do caminho, quando eu comecei a estudar tecnologia, com o background que eu já tinha da parte de sistemas operacionais, etc., eu consegui entender, né, porque eu vi o Bitcoin valorizando, né, 10 dólares, 100 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares. Eu falei, caramba! Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem né? coisa Porque aí. na época, né, sempre só se falava de bolha, só se falava de Silk Road, né, comprar drogas. Então o Bitcoin ou era para comprar droga, ou era para, entendeu? Sempre associado a alguma coisa ruim, né? Sim. Mas então, né, eu vi aquilo valorizar e aquilo não morria. Apesar de todo mundo falar no noticiário que vai morrer, é bolha, nunca acontecia. Então eu decidi olhar a fundo, né? Eu consegui baixar, né? Comprei aquele livro do Andrés Antonopoulos, Mastering Bitcoin. Muito bom esse livro. Muito bom, Recomendo. Todos os livros do Andrés são muito bons. Sim. E acabou que eu li aquilo e pra mim foi um mind-blowing. Porque aí eu percebi que... Porque dinheiro digital, né? Você pensava, nossa, vai sumir esse dinheiro. Mas daí eu entendi o que significa descentralização, eu entendi o poder daquilo. Tu entendeu que é esse que não vai sumir. De fato. Eu entendi que por mais que o Bitcoin não sobreviva por algum motivo, o conceito vai sobreviver. Isso não tá pra morrer, né? Uhum. Acho que foi isso, né? Que eu consegui captar daquilo, né? E então, né? O que eu fiz, eu trabalhava numa empresa americana na época, a First Foundry. E eu, paralelamente, né? Eu era desenvolvedor full stack, então eu fazia sistemas normais. E em casa, eu pegava aquele livro, e eu comecei a implementar o sistema de pagamento. Que é a maneira que eu aprendo, né? Eu aprendo na prática. Na prática. Muito e pra mim, eu acho que é a única forma de se aprender, né? Sim. Programação, de fato. E eu comecei a implementar uma aplicaçãozinha com alguns amigos, chamada Zenio. E o que aconteceu no meio desse tempo foi que, de repente, todo mundo decidiu prestar atenção nas criptomoedas. Na época já tinha Ethereum, né? Então já não era mais só pagamento, já conseguia fazer jogos, outras coisas. E então a minha empresa começou a focar. Pegou um projeto muito grande de parte de blockchain. Ai, que bacana. E o que aconteceu foi que eu era a única pessoa da empresa que tinha experiência prática. Olha que legal. Por causa de um side project que eu estava trabalhando. Né? Então, o que aconteceu, como eu era a única pessoa que tinha experiência prática, eu fui lá e agora, felizmente, eu conseguia trabalhar realmente full time com blockchain. A partir de então, né? Isso foi mais ou menos 2015 ou 2014.
E aí, onde você sozinho ali na empresa, onde você buscou materiais para se desenvolver mais na tecnologia? Então, a documentação, né, para Ethereum era muito vasta, infelizmente. Obviamente, né, o material era todo em inglês. Então, na época, se você não soubesse inglês, não tinha nada em português, né? Acho que, mesmo hoje em dia é bem difícil encontrar material em português, para falar bem a verdade. E eu peguei o livro do Anthony Pose e eu ia lá, pra ver se eu entendia o conceito, eu ia lá e implementava. Né? E então vinha problemas do projeto que o pessoal trazia, e eu tinha que ir lá e debruçar para encontrar a solução, por exemplo. Então, era meio que ir pegando de pedacinho em pedacinho, né? Como que as coisas funcionam. Montando quebra-cabeça. Montando quebra-cabeça. Nessa época, eu só desenvolvi smart contract. Eu não quero me prolongar muito também, né? Mas basicamente foi assim que eu comecei. E então eu comecei a entender o core. Eu comecei a desenvolver a parte do nó da rede, comecei a interar, não era mais smart contract, já era desenvolver o próprio Node, né? Em Rust, na época que era o Open Ethereum, que hoje em dia está até deprecado. E desde então daí eu saí da First Foundry, fui para Engine, né, que para quem não conhece, o Vitalik é quem propôs o padrão 1155. Então ali tinha bastante das blockchains, então era um problema que eu tinha na First Foundry que eu não tinha quem me ensinasse. As pessoas vinham até mim, mas eu não sentia que eu tinha conhecimento suficiente das coisas. Então na Engine isso mudou um pouco. Tive contato, fui para o Sub-Zero, né, da Polkadot, né, apresentei ali sobre ataques econômicos numa blockchain. E agora, né, eu trabalho com Blitz na Analog. Então, eu posso dizer que nos últimos 8 anos eu venho trabalhando exclusivamente com blockchain. Criando pontes. Criando pontes. Eu sou bem isso, hein? Daqui a pouquinho ele conta pra nós o que ele apronta lá. Opa, você... Espero que gosta. E você, Gustavo, como é que é a tua história? Bom, eu sempre fui curioso por natureza, né? Então, aqui no próprio UTF eu já trabalhei com várias coisas, né? Mesmo fazendo engenharia eletrônica. Verdade. Então, já tive artigo publicado em ciência de materiais, física, material estruturado, até PCBs, né? Para quem não conhece, placa de circuito impresso. Então, eu sempre busquei muita coisa inovadora. E aí eu estava trabalhando como desenvolvedor para uma empresa de aposta esportiva, quando nem era ainda algo como é hoje, né? Mas... Aposta esportiva. Aposta esportiva. Quem olha esse rostinho não imagina. Ai. A gente desenvolvia sistemas para empresas estrangeiras, né? E aí um colega que trabalhava comigo me convidou para participar de um projeto com blockchain. Isso em 2016, 2017. E eu não conhecia muita tecnologia. Falei, vamos dar uma olhada. E nessa época, infelizmente, ela até vai concordar comigo, tinha muito problema que o pessoal trazia golpes, né? Então, Atlas Quantum, né? Até hoje, infelizmente, né? E só que, assim, eu fui dos dois pontos de vista. Do ponto de vista prático, então, como o pessoal aplicava e como a tecnologia funcionava. Então, eu percebi que havia um descasamento entre o que a tecnologia se propunha fazer e como, de fato, ela era massificada. Claro que, obviamente, existiam projetos que tinham bases reais, tinham conceitos, tinham um propósito de existir, mas o que tomava noticiário eram os projetos ruins. Então, a gente começou a desenvolver algumas soluções, né, alguns projetos em blockchain, para ajudar a quem quisesse entrar no mercado, né, para quem quisesse entender um pouquinho melhor a estrutura. E a gente entendeu também que havia uma possibilidade de pegar a tecnologia em si, né, aqui falando só sobre a tecnologia, e aplicá-la em mercados diferentes. Então, um exemplo da Telefônica, né, que eu trago bastante, a Telefônica implementou há uns 5, 6 anos uma tecnologia blockchain para rastrear a fabricação dela de aparelhos de comunicação. Então, esse é um exemplo prático de aplicação de blockchain que não é necessariamente financeiro. E é muito bacana. Então, eu me apaixonei muito por essa pegada de você pegar uma tecnologia que hoje, obviamente, que os maiores casos são voltados para a área financeira, mas ele tem uma versatilidade muito grande. Então, para quem está começando, quem está querendo entrar em blockchain, a primeira coisa que eu recomendo é dar uma lida no paper do Bitcoin, sensacional, e nas referências, porque ali você entende a tecnologia como um todo. Claro que o Bitcoin tem o viés econômico, mas se você pegar a referência tecnológica, você vai ver que a construção daquele processo é gigante, é vasta, é muita gente inteligente construindo aquilo. Então, você tem uma versatilidade de aplicações muito grande. E aí a gente pegou esse meio e foi atacando vários cenários. Claro que, obviamente, tem que pagar as contas, então a gente atendeu principalmente exchanges, né? Pessoas que tinham projetos ali voltados para a área financeira. Como ela vai concordar comigo, né? Ele já deve ter ouvido várias vezes. Eu tenho uma ideia para um token, é uma coisa clássica desse mercado. Sim.
Então, a gente atendeu alguns Você projetos. faz um token para mim? Tem uma ideia para fazer um Tem uma token. ideia para ganhar dinheiro aqui. Então, assim, eu via que tinha esse viés também e a gente sempre buscou, né, uns colegas também que trabalham com blockchain. Então, desde 2016, 2017, eu tenho atuado majoritariamente com blockchain. Claro que você precisa fazer uma integração, precisa fazer um front-end, precisa fazer ali, eventualmente, alguma rotina de DevOps, DevSec, mas o core principal sempre foi, desde 2016 e até hoje, tem sido blockchain, né? Então, como vou aplicar essa tecnologia em outras circunstâncias, né? Então, até o Blocks Lab, que eu faço parte aqui, ele se propõe a trabalhar com a Bloxburg, né, para fazer o registro acadêmico, registro científico e informacional das universidades. Isso é um consórcio global. Então, é a tecnologia de descentralização aplicada a um propósito que não somente o financeiro. Então, esse é um pouquinho do track record, tem bastante história aí. Sim, sim.